Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Pontualmente são 9 horas da noite e o cafezinho já está no ar. Olá a todos e bem-vindos a mais um cafezinho pelo YouTube. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e pelos próximos minutos eu trarei a você que me ouve um pouco de informação, opinião, variedades e entretenimento. Desde já eu agradeço pela sua audiência e o convido para tomar comigo este cafezinho. Nesta edição você vai ouvir as notícias mais importantes dos últimos 15 dias. Os resultados do segundo turno das eleições municipais são o destaque dessa edição. Na minha coluna de opinião, o que os moradores de Buíque podem esperar do novo velho prefeito e dos vereadores eleitos no dia 15. Mas antes, eu gostaria de fazer um desabafo para vocês. Falta exatamente um mês para o ano de 2020 acabar, e a sensação que fica, pelo menos para mim, é de que simplesmente esse ano não existiu, porque simplesmente não deu para fazer nada. A pandemia de Covid-19, em termos chulos, lascou com todo mundo no mundo todo. Apareceu em janeiro, depois se espalhou rapidamente até chegar ao Brasil no fim de fevereiro, pelo menos de acordo com os dados oficiais, já que pesquisas apontam que o coronavírus circulava já desde 2019 pela Itália e pela China. Daí o isolamento social em março, depois do fechamento do comércio não essencial em abril, os casos e mortes aumentando assustadoramente em maio, em junho, em julho, o comércio reabrindo aos poucos em agosto, os casos e mortes começando a cair em setembro, a estabilização em outubro. E agora, em novembro, os especialistas temem que os casos e mortes voltem a subir. E com toda razão. Inicialmente, os idosos e pessoas com doenças crônicas foram os mais atingidos. Agora, além deles, muitos jovens considerados saudáveis, fisicamente ativos e sem doenças crônicas, estão parando nas UTIs, precisando de intubação. Os jovens, que relutam em usar máscara ao sair de casa, em lavar as mãos após tocar em qualquer superfície na rua, em respeitar o distanciamento social, são, sem saber, os causadores das mortes de seus pais, suas mães, seus avós e até deles mesmos. Doença não respeita faixa etária, classe social nem gênero. E no caso de uma doença tão contagiosa quanto essa e ainda tão desconhecida, quanto mais gente ela conseguir derrubar, melhor. Tudo indica que em dezembro aquilo que havia sido aberto vai fechar novamente. A lei que permitiu a volta do cidadão à rua voltará a proibir. Fala-se muito na segunda onda de Covid-19 no Brasil, mas em minha opinião, esse termo é precipitado de se usar, porque para ter uma segunda onda é necessário que tenha acabado a primeira. E nós ainda estamos nessa primeira onda. Eu iria além. Diria que estamos numa montanha russa, que agora nos encontramos naquela parte em que estamos descendo, mas que por causa do impulso da queda nós seremos levados novamente para cima. Eu sinceramente espero que não, mas a minha geração não está ajudando. Enfim, nós teremos de manter os protocolos de higiene e distanciamento até que haja a tal vacina disponível, e isso ainda vai demorar muito. Talvez percamos metade do ano que vem trancafiados em casa, saindo rapidamente apenas para o essencial. E talvez, mesmo com uma vacina, ainda tenhamos de manter os protocolos de higiene e distanciamento social por mais algum tempo. Não há garantia de nada. Não vai dar para recuperar todos os estragos econômicos, sociais e psicológicos causados por tamanha paralisação de uma hora para outra. Não vai dar nem para fazer uma retrospectiva decente de 2020, porque simplesmente esse ano não existiu, não deu para fazer nada. E é só isso. Vamos agora ao bloco de abraços aqui no cafezinho. E eu mando dessa vez um abraço especial a Cid Pereira. Cidinha, um grande abraço para você e obrigado pelo prestígio. Mando também ao irmão dela, Sigisnando. Também mando abraços ao Erickson Freire, a irmã dele, Cibele, ao Eliane Ferreira Avelino, ao Jonatas Costa e à Dona Isabel,
ao Watson Weber lá de Blumenau, ao Igor Daniel, ao Everson Carvalho, a Ana Paula da Silva, ao meu sobrinho Lucas Soares e ao pessoal da Warner Bros. Pictures do Brasil, que lançaram no dia 17 o trailer do filme do Tom e Jerry. Eu, se fosse você, depois pesquisava e dava uma olhada lá em como ficou. Vamos agora às notícias mais importantes dos últimos 15 dias. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a alteração nas datas das eleições municipais em Macapá para 6 e 20 de dezembro. A decisão do adiamento teve de ser tomada porque o estado do Amapá estava desde o dia 3 sem energia em 13 dos 16 municípios, incluindo a capital. A causa do apagão foi a explosão de um transformador de uma subestação em Macapá, que culminou em uma série de falhas no sistema. Somente no dia 24, a luz foi totalmente restabelecida no estado. Um homem negro de 40 anos foi brutalmente morto em frente a um supermercado pertencente ao Carrefour em Porto Alegre na noite do dia 19. João Alberto de Freitas foi imobilizado e espancado por 2 seguranças. A esposa presenciou o ato, mas não pôde ajudar o marido. As imagens viralizaram nas redes sociais em pleno Dia da Consciência Negra. O Carrefour informou que afastou os envolvidos no crime. Um deles, que também trabalhava na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, foi afastado da corporação. A rede francesa coleciona vários casos absurdos, que vão desde um segurança matando um cachorro em São Paulo em 2018, até funcionários escondendo um morto com guarda-chuvas dentro do estabelecimento no Recife, em agosto deste ano. Desde que estreamos em fevereiro, o podcast Cafezinho teve episódios estreando em diversos horários. O mais tradicional deles é às 9 da manhã. Só que para colocar o programa no ar neste horário dá muito trabalho. Geralmente eu tenho que finalizar a edição na noite anterior à estreia, e quando vou lançá-lo, o programa parece desatualizado em alguns assuntos. Por isso, eu venho aqui comunicar a você que me ouve que a partir de agora, o nosso cafezinho vai começar sempre na faixa das 9 da noite. Assim, eu tenho tempo de manter o podcast atual, mesmo sendo gravado. E você que às vezes não tem tempo de ouvir o podcast porque está trabalhando ou ocupado com outras coisas, pode ouvir tranquilamente na hora certa. De resto, nada muda. O podcast continua sendo quinzenal, trazendo informação, opinião, variedades e entretenimento, como eu sempre digo na abertura. E em dezembro, falando nisso, o cafezinho terá 3 edições. Nos dias 15, no dia 25, que é o nosso especial de Natal, e no dia 30, com a retrospectiva 2020. Comunicado feito, vamos seguir com o nosso cafezinho. Tivemos o primeiro turno das eleições municipais há exatos 15 dias. Buíque faz parte das mais de 5 mil que decidiram já no dia 15 quem ficaria na prefeitura pelos próximos 4 anos. Melhor dizendo, quem continuaria. Arquimedes Valença do MDB se reelegeu com 51% dos votos, pouco mais de 13 mil. Seu principal adversário, Jonas Camilo Neto do Solidariedade, recebeu pouco mais de 8 mil. Miriam Briano do PSD, cerca de 4 mil. Mas o que levou o Jacaré a abocanhar pela 5ª vez a cadeira de prefeito? Com certeza não foi a gestão dele nos últimos 4 anos, que mais uma vez inventou de fazer e inaugurar muitas obras às vésperas da eleição. O ano de 2020 vai ser lembrado como o ano da pandemia de Covid-19, que já matou mais de 170 mil pessoas só no Brasil. Em Buíque foram 10 de acordo com os dados oficiais. Até poucos meses atrás não havia um hospital decente para atender ninguém. Vários buiquenses doentes, como sempre, se deslocaram para Arco Verde para buscar tratamento, inclusive os contaminados com o novo coronavírus. Enquanto o vírus contaminava e matava em todo o estado, até maio ninguém havia adoecido de Covid-19 em Buíque. Arco Verde sim, Pedra sim, Itaíba sim, Tupanatinga sim, mas Buíque estava blindada. Então dá para confiar nesses dados? Seu adversário, Jonas Camelo, se queimou e muito nessa campanha após ser pego pela lei da ficha limpa e, mesmo assim, insistir na campanha como se nada tivesse acontecido. Resultado, todos os votos dados a ele foram considerados nulos pelo TSE. A ambição falou mais alto que a prudência.
Já Miriam Briano, que vinha como a candidata da mudança, também veio com forte rejeição do eleitorado, tanto do lado vermelho quanto do amarelo. Ela foi vice-prefeita em gestões tanto de Arquimedes quanto de Jonas. Não conseguiu atrair aqueles eleitores que rejeitam o atual prefeito a tempo, nem motivar os indecisos a votar. Mas um número que me chamou muito a atenção foi o de pessoas que simplesmente não foram votar. 10 mil. Outra tendência nacional que Buick seguiu nas eleições, o recorde de abstenções. A pandemia fez muitos não saírem de casa, verdade, mas a falta de opções de candidatos a prefeito também desmotivou esses eleitores. Se entre os candidatos à prefeitura a renovação parece que ainda vai demorar, na Câmara de Vereadores aos poucos essa renovação está sendo feita. Políticos que estavam na Câmara há anos, como Hernani Neto, Edil França e tantos outros, perderam espaço para novatos como Cidinho de Cícero Salviano e a médica veterinária Maria Clara Brito. Dentre aqueles que conseguiram se reeleger, todos sofreram para manter seu eleitorado, seja pelo convencimento por suas propostas, seja pela compra de seus votos às vésperas da eleição municipal. O eleitor foi um pouco mais esperto esse ano. Vendo que boa parte dos que já estavam lá não estava fazendo nada, resolveu apostar em novos nomes. Se esses mesmos não fizerem nada em seus mandatos, em 2024 o eleitor pode muito bem trocá-los por outros. Os resultados também mostram alguns dados interessantes. Dos 15 vereadores eleitos em Buíque, apenas 4 são mulheres. Aline de Andrade Toinho, do MDB, Corina de Modésio, do Solidariedade, Clara Brito e Creuza Couto, as duas do PSD. Aline e Corina, aliás, foram as duas mais votadas em todo o município. A maioria do eleitorado brasileiro, e daqui também, é de mulheres, porém a representatividade delas na Câmara será de apenas 26,7%. Ainda é melhor do que na média nacional, que gira em torno dos 18%, mas continua sendo muito pouco. Aline, a vereadora mais votada nessa eleição, é irmã do conhecido André de Toinho, raposa velha na Câmara de Vereadores, que só não concorreu esse ano porque a Justiça não deixou. Lembram-se daquele vereador que disse uma vez que tinha que aumentar o número de vereadores de 15 para 30 em uma sessão da Câmara? Pois é, foi ele. Essa é a primeira eleição em 12 anos, ou mais, é que a minha memória não ajuda, que ele vai ficar fora daquele plenário. Mas surge uma dúvida, ele ficará mesmo de fora? A Aline terá opinião própria como vereador ou será um fantoche do irmão? Ela realmente representa uma renovação na política do município? Veremos a partir de 1º de janeiro. O prefeito reeleito terá 7 vereadores da sua base. É uma base até confortável, se for parar para pensar. Mas não vamos esquecer que isso também não é garantia de nada. Isso porque os outros 8 eleitos eram das bases dos adversários de Arquimedes. 5 estavam com Jonas e 3 com Miriam. A articulação para a aprovação de projetos e leis, bem como as prestações de contas, vai exigir muito dele e do seu vice Túlio Monteiro. E quem vai pagar, como sempre, são os moradores se não ficarem mais atentos. Os vereadores também são famosos por não terem posicionamento próprio. A cada eleição eles mudam de lado, de candidato e de palavra a depender de sua conveniência. Novamente os eleitores se ferram porque votam em um, mas colocam na Câmara outro sem querer. Por isso é importante manter a vigilância em quem foi colocado no poder, para que assim eles não se desviem de seus focos, de cumprir aquilo que lhe foi prometido em campanha. Cobrança é diferente de ameaça, crítica é diferente de ofensa. Não torci pelo atual prefeito se reeleger, porque a meu ver sua gestão deixou muito a desejar. No entanto, eu torço e espero de verdade que ele consiga fazer uma administração melhor do que a que passou. Porque esse município onde eu vivo há 15 anos tem um enorme potencial, que precisa ser mais explorado. E é inaceitável para qualquer um com bom senso que o dono da caneta mais importante do município seja também aquele que mais empaca o desenvolvimento e o progresso de seu próprio povo.
De volta aos abraços do cafezinho, agora eu mando ao Balão, inscrito aqui do YouTube, ao querido Coig, ao Aparecido Silva, a Letícia Kiep de Campinas, a Samira Chaine, todos da Vibe Mundial em São Paulo, ao meu querido amigo Saturnino Santos, o Kelvin Guelph, o Luiz Fernando Risso Lopes, ao pessoal da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, ao Amaury Silva, ao Leandro de Vera e ao Gustavo Lima Batista. De volta com as notícias mais importantes dos últimos 15 dias, morreu na noite do dia 23, aos 83 anos, o pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Francisco Camargo foi o maior incentivador dos filhos e o grande responsável por seu sucesso. Sua história foi contada em 2005 no filme Dois Filhos de Francisco. Recentemente ele vinha passando por vários problemas de saúde, até falecer devido a complicações após um sangramento no intestino. Luciano não pôde acompanhar o enterro do pai em Goiânia, pois estava isolado em São Paulo por ter contraído a Covid-19. Além de Zezé e Luciano, seu Francisco deixa mais 6 filhos. Uma colisão entre um ônibus e um caminhão matou 42 pessoas em Itaguaí, cidade do interior de São Paulo, na manhã do dia 25. Os ocupantes do ônibus estavam indo trabalhar em uma indústria têxtil quando um caminhão carregado de esterco bateu de frente com o ônibus. A polícia ainda está investigando as causas e os responsáveis pelo acidente. O ex-jogador Diego Maradona morreu aos 60 anos nos arredores de Buenos Aires, também no dia 25. Ele, que havia passado por uma cirurgia para a retirada de um coágulo cerebral no início do mês, estava sendo cuidado em sua casa, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Polêmico, Maradona é considerado um deus pelos argentinos, tendo jogado 4 Copas do Mundo entre 82 e 94, liderando a seleção argentina na conquista do título de 86, com o famoso gol de mão contra a Inglaterra nas quartas de final. Também no dia 25, o Pica-Pau completou 80 anos. O personagem criado pelo americano Walter Lantz estreou nos cinemas americanos em 25 de novembro de 1940 em um curta estrelado por outro personagem, o Andy Panda. O pássaro biruta e feioso logo agradou o público e no ano seguinte ganhou sua própria série. Ele também foi o primeiro desenho animado exibido na televisão brasileira um dia depois da inauguração da TV Tupi em 1950. Dentre os grandes feitos do Pica-Pau estão A Estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1990, 3 indicações ao Oscar de melhor curta de animação e, em 1979, o Oscar honorário recebido por seu criador. Mais de 600 mil eleitores em todo o Brasil justificaram sua ausência no segundo turno das eleições municipais pelo aplicativo e-Título do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda de acordo com o TSE, tudo correu bem, tanto com o funcionamento do aplicativo quanto com as apurações dos resultados nas 57 cidades. Quem não justificou a ausência pode fazer isso pelo aplicativo, pelo site do TSE ou ainda presencialmente nos cartórios eleitorais até o dia 28 de janeiro. Ontem, os moradores de 57 cidades, incluindo 18 capitais, voltaram às urnas para escolherem seus prefeitos. Desta vez só haviam 2 opções, o que tornou por um lado a escolha mais fácil. Macapá fica sendo a única cidade onde não houve votação, pois devido ao apagão que ocorreu no Amapá no começo do mês, o TSE adiou a eleição de lá para 6 de dezembro. São Paulo deu um voto de confiança a Bruno Covas, do PSDB, que havia assumido a prefeitura quando João Dória pulou fora para disputar o governo do estado. Agora, ele terá uma gestão completa para mostrar mais serviço, e assim mantém seu partido no comando da maior cidade da América Latina por mais 4 anos. Vale lembrar, Bruno é neto de Mário Covas, que já foi governador de São Paulo. Mas além de destacar a vitória de Covas, é importante ver que seu oponente, Guilherme Boulos, do PSOL, teve um crescimento surpreendente em sua campanha e recebeu mais de 2 milhões de votos. O que talvez explique esse fenômeno seja o seguinte: o fato de sua candidata a vice, a deputada federal Luísa Erundina, já ter sido prefeita da cidade, e o apoio de importantes políticos da esquerda brasileira,
Lula, Ciro Gomes, Flávio Dino, governador do Maranhão, e Marina Silva. Um crossover nunca antes visto na história da política recente. O Rio de Janeiro estava numa sinuca de bico. Tinha que escolher entre Marcelo Crivella, do Republicanos, que desapontou muitos eleitores durante seu mandato, ou Eduardo Paes, do Democratas, o prefeito daquela época do governador Sérgio Cabral. Venceu o Paes por ser mais simpático com o eleitorado. Em Fortaleza, o candidato José Sarto, do PDT, foi apoiado pelo atual prefeito Roberto Cláudio e pelos irmãos Cid e Ciro Gomes. O seu opositor, no entanto, se assemelhava na postura ao presidente Jair Bolsonaro. O Sarto ganhou, atestando mais uma vez o poder que a família Gomes tem no Ceará. Belém reelegeu Edmilson Rodrigues, do PSOL, Porto Alegre escolheu Sebastião Melo, do MDB, e numa eleição marcada pela divisão familiar e pela divisão da esquerda, Recife optou por eleger alguém considerado novo. João Campos, do PSB, tem 27 anos, foi eleito deputado federal pela primeira vez recentemente, em 2018, como um dos mais votados do estado de Pernambuco, e é filho do ex-governador Eduardo Campos, falecido em 2014. É compreensível que boa parte dos votos que João recebeu foi por conta das memórias que o eleitor tem de seu pai, e a expectativa para que ele faça uma gestão tão boa na capital quanto o Eduardo fez no estado é grande. A adversária dele foi justamente sua prima de segundo grau, Marília Arraes, do PT, neta de Miguel Arraes, outro grande político do nosso estado e do país. Marília até pouco tempo atrás também era do PSB, mas ao ver que não teria apoio do próprio partido para se candidatar à prefeitura do Recife, filiou-se ao PT. O PT, aliás, não levou nenhuma capital. Isso não acontecia há 35 anos. Também nenhum candidato apoiado ou com um discurso similar ao do presidente Jair Bolsonaro ganhou. O MDB levou a maioria das cidades brasileiras e a abstenção foi recorde de novo, mais de 29%. Uma nota importante: o podcast Cafezinho foi o único veículo de imprensa daqui de Buíque presente no Centro de Divulgação das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Este ano, claro, por conta da pandemia, o CDE funcionou de maneira virtual. E já adianto que em 2022 o Cafezinho estará lá de novo. O Brasil chegou hoje ao número de 173 mil mortes e mais de 6 milhões e 100 mil casos de Covid-19, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. O país registrou alta tanto no número de casos quanto de mortes, comparado com 14 dias atrás. O estado de Pernambuco está na área de estabilidade, onde os casos e mortes nem aumentaram nem diminuíram consideravelmente. Ainda assim, é importante continuar seguindo os protocolos de saúde contra o novo coronavírus. Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, usar máscara ao sair de casa e aquilo que é tão importante quanto tudo isso que já disse, manter o distanciamento social. Falei no começo do cafezinho que o aumento nesses números foi puxado principalmente pelos jovens, e a eles que eu venho dar esse recado. A culpa foi sim de vocês, de todos aqueles que não aguentaram ficar sem encher o caneco de cachaça, que preferiram bancar os invencíveis, que resolveram abandonar a cautela por um fim de semana no bar e podem ter sacrificado uma vida inteira sem saber. Lembrem-se dos seus pais, dos seus avós, daqueles parentes doentes que convivem com você. Se eles não o convencerem a ser mais cuidadosos, lembre-se que você é um mero mortal. Você só saberá que é resistente ou imune à doença quando pegá-la. E quando pegar, sua família inteira já vai ter se ferrado. Só conseguiremos voltar ao alívio do normal quando todos, sem exceção, estiverem dispostos a passar pelo arroxo dos protocolos de saúde. O Gustavo Lima já dizia, vai passar um dia, mas ainda não passou. Juízo, pessoal. Try free apps, complete surveys,
and shop online to earn amazing rewards with Feature Points. Use this link and you'll get a bonus of 50 points to redeem on Google Play, Xbox, PayPal Cash, App Store gift cards, and more. Feature Points. Get rewarded! Terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Pontualmente são 9 horas da noite e o cafezinho já está no ar. Olá a todos e bem-vindos a mais um cafezinho pelo YouTube. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e pelos próximos minutos eu trarei a você que me ouve um pouco de informação, opinião, variedades e entretenimento. Desde já, agradeço pela sua audiência e o convido para tomar comigo mais este cafezinho. Nesta edição você vai ouvir: o aumento nos casos de Covid-19 no Brasil é infelizmente o destaque desta edição. Mas antes, vamos começar com algumas das notícias mais importantes dos últimos 15 dias. O primeiro turno das eleições municipais em Macapá ocorreu no último dia 6. O adiamento ocorreu por causa do apagão que atingiu 13 dos 16 municípios do Amapá entre 3 e 24 de novembro. Pouco mais de 4.500 eleitores justificaram a ausência pelo aplicativo e-Título do Tribunal Superior Eleitoral. O segundo turno ocorrerá no dia 20 deste mês. O Ministério da Saúde deixou vencer um contrato e suspendeu exames de HIV, AIDS e hepatites virais pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O contrato com a empresa que realizava esse exame venceu no mês passado. Um mês antes do vencimento, em 7 de outubro, a pasta havia realizado um pregão para buscar um novo fornecedor. No entanto, a empresa vencedora não anexou todos os documentos exigidos pelo edital e o processo fracassou. Um novo pregão estava estimado para ocorrer no dia 8 desse mês. Havendo vencedores, se tudo correr bem na questão legal, o serviço será retomado apenas em janeiro do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro prometeu, por meio de sua conta oficial no Twitter, que qualquer vacina contra a Covid-19 que receber o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária será ofertada a todos os brasileiros de graça e de forma não obrigatória. Ele também disse que não faltarão recursos para que a imunização possa ocorrer em todo o Brasil. No entanto, o Ministério da Saúde só fechou acordos de intenção de compra de vacinas com o laboratório AstraZeneca e com o consórcio COVAX, liderado pela Organização Mundial da Saúde. A vacina produzida pela chinesa Sinovac com o Instituto Butantan enfrenta resistência devido ao atrito público de Bolsonaro com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que já divulgou o calendário estadual de imunização, caso a vacina seja aprovada pela Anvisa. A previsão é que os mais de 46 milhões de habitantes do estado comecem a receber a primeira dose a partir de 25 de janeiro, coincidentemente a data de aniversário da capital paulista. O Reino Unido começou a imunizar a população no dia 8. A vacina usada é a dos laboratórios Pfizer e BioNTech, aprovada no país em caráter de emergência após mostrar bons resultados de eficácia na imunização. Inicialmente, os profissionais de saúde, idosos em geral, funcionários e moradores de casas de repouso estão entre os prioritários a receber a primeira dose. A recomendação por lá é que quem tem alguma alergia grave não seja imunizado, pois a vacina nesses pacientes pode causar choque anafilático e, sem atendimento imediato, pode levá-los à morte. A vacina do laboratório AstraZeneca, produzida junto com a Universidade Britânica de Oxford e aqui no Brasil com a Fundação Oswaldo Cruz, ainda divulgará os resultados da fase 3 de testes antes de pedir aprovação de uso às agências reguladoras. O Ministério da Saúde do Brasil informou no dia 7 por nota que tem a intenção de comprar 70 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer-BioNTech e que o acordo pode ser fechado em alguns dias.
Ainda não há previsão de quando iniciará o calendário de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 no último dia 6 que é inconstitucional a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pode-se dizer que essa foi uma grande derrota para Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ambos do Democratas. Agora, tanto os parlamentares quanto o pessoal do Palácio do Planalto estão costurando alianças para a escolha dos sucessores em fevereiro. Marcelo Álvaro Antônio foi demitido no último dia 9 do Ministério do Turismo. A demissão ocorreu após o vazamento de mensagens trocadas entre ele e o general Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo. Marcelo acusou Ramos de estar fazendo sua cabeça perante o presidente Jair Bolsonaro e estar usando seu ministério como moeda de troca para que o governo obtivesse o apoio dos parlamentares do Centrão, chegando a chamar o general até de traíra. Desde o início de seu mandato em janeiro de 2009, Bolsonaro já mandou embora 15 ministros. O pernambucano Gilson Machado, que era presidente da Embratur, assumiu a pasta no último dia 10. Também no dia 9, só que à noite, morreu na Itália o ex-jogador Paolo Rossi aos 64 anos, vítima de um câncer de pulmão. Rossi ficou conhecido por ter sido o carrasco da seleção brasileira na Copa de 82, fazendo 3 gols no jogo que tirou o Brasil da disputa. Nesse mesmo ano, a Itália foi campeã mundial e Paolo foi o artilheiro com 6 gols. 9 em cada 10 pessoas mortas em abordagens policiais aqui em Pernambuco são negras. Esse dado foi divulgado pelo portal G1, baseado em informações fornecidas pela Secretaria de Defesa Social, a quem as polícias civil e militar do estado são subordinadas. Em 2019, 74 pessoas foram mortas em abordagens policiais em todo o estado. Desses, 68 eram considerados negros ou pardos, 5 eram brancos e apenas um não teve a cor da pele divulgada. Como alguns que me acompanham há anos devem saber, eu fiz um programa de rádio chamado Os Radialistas entre 2016 e 2017 pela Rádio Anhembi em São Paulo. Volta e meia eu falo dele ou posto alguma coisa relacionada em minhas redes sociais. Pois bem, este que foi o primeiro programa de rádio que eu fiz, vai voltar no ano que vem. Em 15 de abril de 2021, dia em que o programa completa 5 anos de sua estreia, às 5 da tarde, mesmo horário em que ele ia ao ar toda sexta-feira pela Rádio Anhembi, vai ter o especial de 5 anos dos radialistas aqui pelo YouTube. Para quem pôde acompanhar o programa, é uma oportunidade de relembrar alguns momentos. A quem não viu nem ouviu, é uma oportunidade de conhecer este programa que, sem modéstia nenhuma, foi único e revolucionário. O aviso já foi dado. O especial de 5 anos dos radialistas, dia 15 de abril de 2021, a partir das 5 da tarde, aqui pelo meu canal no YouTube. Se por acaso você esquecer a data, relaxa, eu vou ficar relembrando na minha página e por aqui também. Mas aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, caso eu também me esqueça de te avisar, você será notificado pelo YouTube e não perde nada. Nesses tempos de pandemia, nós tivemos que ficar mais tempo em casa, mas convenhamos, é difícil quando só tem na sua TV aquela novela chata ou aquele jornal passando. Isso quando o sinal da TV tá bom. Por isso a minha dica de hoje para você é o Sky pré-pago. O Sky pré-pago funciona assim: você compra o equipamento, ele vai ser seu. Você assiste a filmes, séries, desenhos animados, canais de esportes, notícias e muito mais com imagem e som 100% digitais. Não tem aquela coisa de mensalidade, de pagar um valor fixo todo mês e se não pagar o sinal corta. Você recarrega quando quiser o pacote de canais que mais combinar com o seu gosto e com o seu bolso. Tudo a partir de R$ 14,90. E na compra do equipamento, você ganha 2 anos de programação inclusa, sendo o primeiro mês com mais de 130 canais.
Chega de chuvisco e de ficar girando antena para procurar sinal. O Sky pré-pago chegou para mudar o seu jeito de se divertir. Procure um revendedor autorizado Sky na sua cidade ou acesse o site sky.com.br. No site, você também encontra mais informações sobre este e outros produtos da Sky. Com Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Nos últimos dias, como você pôde perceber pelo bloco de notícias, a Covid-19 voltou a ganhar destaque, tanto pelos avanços nas vacinas, como, infelizmente, porque o número de casos e mortes aqui no Brasil voltou a crescer. A média móvel de casos atingiu os 40 mil por dia, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes chegou a mais de 600. Isso não acontecia desde que o consórcio foi criado no mês de julho. Até um mês antes do primeiro turno das eleições municipais, na maioria das cidades, tanto os casos quanto as mortes estavam em queda numa semana e ou estabilidade na outra. A coisa parecia que estava sendo controlada. Mas os prefeitos que tentavam a reeleição preferiram atender suas necessidades políticas ao invés de cuidar dos seus moradores, omitindo informações relevantes, promovendo eventos com aglomerações e pessoas sem máscaras, por exemplo. Por coincidência, o sistema do Ministério da Saúde que divulga as informações sobre a Covid-19 passou por problemas técnicos nesse mesmo período. Tudo antes da eleição. Quando eu fui à sessão eleitoral, flagrei muita gente sem máscara, muito próxima uns dos outros. Aglomeração na entrada, aglomeração depois que a votação encerrou. Tive até de chamar a atenção de um policial para um cara que estava sem máscara na sessão. O povo resolveu se descuidar. As internações de jovens nas UTIs aumentaram em relação aos pacientes considerados do grupo de risco. E isso em todo o Brasil. Os jovens que, como eu falei antes, botaram à frente do cuidado consigo e com o outro a vontade de encher o caneco de pinga no bar que pôde reabrir. Sem máscara, sem limites e sem vergonha. Esses mesmos jovens que têm em casa um pai, uma mãe, um avô ou uma avó, ou qualquer parente que, se pegar esse vírus, está condenado à morte. É triste dizer isso. Eu vou fazer 25 anos em agosto do ano que vem. Eu, digo por mim, quero estar vivo para comemorar essa data com os meus amigos. Quero que os meus pais estejam vivos para comemorar comigo essa data. Até para mim que saio pouco de casa para me entreter, tá sendo um saco só sair pro que é essencial e passar a maior parte do tempo dentro de casa. Mas esse é um sacrifício que eu sei que eu tenho que fazer. E quanto mais gente deixar de fazer esse sacrifício, nem com vacina disponível voltaremos tão cedo à nossa rotina. Nas previsões mais otimistas, apenas no fim do mês haverá vacina disponível. Só para os profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco. Nós, os jovens, ficaremos lá para o final da imunização, talvez a partir de agosto do ano que vem. É um presente que até viria a calhar para mim, mas vai demorar muito. Até lá, você não pode usar uma máscara quando for à rua? Até lá, você não pode higienizar suas mãos com água e sabão ou álcool em gel? Até lá, você não pode manter distância de no mínimo 1 ou 2 metros dos outros? Até lá, você não pode evitar sair de casa sem tomar todos esses cuidados e, de preferência, somente se for de extrema necessidade? Até lá, você não pode deixar de lado por alguns dias as festas e zelar pela sua saúde e a saúde dos seus parentes e amigos? Se sua resposta a todas essas questões for não, só posso lhe desejar boa sorte, mas já aviso. Se você adoecer, não reclame. Se você adoecer alguém da sua família, não reclame também. Não dá mais para ter dó de gente irresponsável, mesmo que nem eles mereçam passar por tamanho sofrimento. De volta com as notícias mais importantes dos últimos dias, a FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos, aprovou no último sábado o uso emergencial da vacina produzida pela Pfizer com a BioNTech. Com isso, o país se junta ao Reino Unido, Canadá, Bahrein, México e Emirados Árabes
que também aprovaram o uso emergencial da vacina, inicialmente para profissionais da saúde e idosos. A previsão é que a vacinação por lá já possa ser feita nesta semana. A Argentina será o primeiro país da América do Sul a imunizar toda a sua população a partir deste mês. Foi o que anunciou na quinta o presidente Alberto Fernandes. A vacina usada será a Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Essa vacina, de acordo com o governo russo, mostrou ter mais de 90% de eficácia, porém em outros países ela ainda está com a fase 3 de testes em andamento. Para tranquilizar seus cidadãos, o presidente argentino disse que seria o primeiro a ser imunizado quando a vacina chegar ao país, para mostrar que ela é de fato segura. A AstraZeneca, laboratório que produz uma vacina junto à Universidade de Oxford, informou também na quinta que irá fazer um estudo combinando sua vacina com a Sputnik V para testar a eficácia das duas juntas. O Ministério da Saúde confirmou no dia 10 o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. A paciente é uma médica de 37 anos moradora de Natal. Ela havia se contaminado pela primeira vez em junho, se curou, porém em outubro ela sentiu novamente os sintomas característicos da doença e passou por um novo teste, que deu positivo. A Fundação Oswaldo Cruz informou que as duas infecções foram causadas por duas mutações diferentes do novo coronavírus. Outros 9 casos de reinfecção só no Rio Grande do Norte estão em investigação. O jogador Robinho teve sua condenação por violência sexual mantida em segunda instância na Itália na última quinta-feira. Ele e um amigo foram condenados a 9 anos de prisão por terem forçado relações sexuais com uma mulher albanesa em 2013, quando o brasileiro jogava pelo Milan. Seus advogados já avisaram que vão recorrer à Corte de Apelação, equivalente ao STF italiano. Por conta da repercussão desse caso, o contrato que Robinho havia assinado com o Santos em outubro teve de ser suspenso. O Brasil infelizmente atingiu na última quinta a marca de 180 mil mortes pela Covid-19. Quanto aos casos, o Brasil também chegou nesta semana à preocupante marca de 7 milhões. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 21 estados e o Distrito Federal tiveram alta no número de casos e mortes na quinta, dia 10. Conforme dito no destaque dessa edição, isso nunca havia acontecido desde que o consórcio foi formado em julho. As médias móveis de casos e mortes também seguem em alta, entre 20% e 30% por dia, comparados com os 14 dias anteriores. Mais do que nunca, é importante mantermos os protocolos sanitários, a higienização das mãos, o distanciamento social e também, mas não menos importante, o uso da máscara. E assim nós encerramos este cafezinho. Obrigado a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança.